Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula EJA Etapa 7. É Canal Educação Seduc. É ensino médio. É um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina Química. E hoje nós vamos trabalhar um dos grandes assuntos, temas do Enem, isomeria. E nós vamos começar com a isomeria plana. Nós vamos ver toda a isomeria. Hoje vamos iniciar a isomeria plana. E a data de hoje, 15 de setembro de 2002. 15 de setembro de 2002. Bom, como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula, certo? A gente sempre coloca aqui o nosso roteiro de aula. Está aqui. O objeto de conhecimento da aula de hoje é sobre isomeria plana. O que é que nós vamos pregar com esse objetivo? Nós vamos identificar e classificar os vários tipos de isomeria plana existentes entre os compostos orgânicos. Vamos falar da isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, isomeria plana de função, metameria e tautomeria. Nós vamos também reconhecer os diferentes tipos de isomeria, dos compostos orgânicos por meio de fórmulas e grupos funcionais. E por último, ainda nessa aula de hoje, nós vamos justamente da teoria prática. Nós vamos responder um exercício de classe e vamos deixar algumas questões para casa para vocês. Ok, pessoal? Então tá aí. Esse vai ser o nosso roteiro de aula. Pois muito bem. Aqui nós temos, vamos primeiro, falar sobre a isomeria, fazer a introdução da isomeria. O que vem a ser essa introdução? É o conceito. Isomeria é um fenômeno que ocorre entre substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam diferenças pontuais nas suas fórmulas estruturais, certo? Ou seja, o conceito mesma fórmula molecular compostos de mesma fórmula, substâncias diferentes, viu? E são com certeza substâncias diferentes, compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Então, a isomeria plana, como está dizendo, aborda, os isômeros através do estudo de suas fórmulas estruturais planas. Porque nós vamos ver a isomeria ótica, vamos já ver a divisão. Tá? Então, está aqui, ó, mesma fórmula molecular, que é uma analogia, com esses dois cachorros, semelhante aqui, mas diferentes em alguns aspectos. Então, nós temos aí compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular, tá? Compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Nós temos, portanto, a isomeria plana, que recebe o nome também de isomeria constitucional. Isomeria plana ou isomeria constitucional. Tá aí. Fenômeno em que compostos diferentes são representados pela mesma fórmula molecular, tá bom? Então, qual é a condição básica para que dois ou mais compostos sejam isômeros? Apresentar a mesma fórmula molecular. Tranquilo? Então, essa é uma introdução básica sobre isomeria plana. E aqui nós temos, olha só, mais falando aí sobre isomeria plana ou constitucional. Isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes, eu vou até grifar aqui, ó, aqui está o conceito, ó, compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, certo? A fórmula molecular é a mesma, mas as estruturas são diferentes. Por isso que é chamado de estrutural ou constitucional. Isômeros planos, ó, são aqueles compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam na forma estrutural. Pronto, esse é o conceito. E eu queria que você fizesse uma anotação sobre esse conceito, tá bom? É importante. Conceito básico de isomeria. Qual é? Compostos diferentes representados pela mesma fórmula molecular. Tranquilo, pessoal? Eu queria muito que você fizesse as anotações e ressalvas aí. Portanto, vamos colocar aí, por favor, vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print desse conceito. Um minuto.
Meus amigos, já estamos de volta, né? Isomeria plana ou constitucional? Constitucional. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Olha só. Aqui nós temos um organograma de todo o assunto, né? Olha só. Vamos colocar a divisão de toda a isomeria, porém hoje vamos abordar somente a isomeria plana, tá? Então tá ali o conceito básico. Iso significa dizer igual. Meria significa dizer parte. Então, ó, olha o conceito ali, pessoal. Compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Então, a isomeria se divide em duas partes, né? A isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana, olha só, são 5 tipos, né? Nós vamos ver isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, isomeria plana de função, a chamada metameria e tautomeria. Esse vai ser o objeto de estudo da nossa aula de hoje, certo? E a isomeria espacial vai ficar para as próximas aulas. Ó. A isomeria espacial se divide em isomeria geométrica e a isomeria ótica. Se a isomeria espacial, ela é estudada pelas fórmulas espaciais. A isomeria plana pelas fórmulas planas, fórmulas estruturais, é o que nós vamos ver. Tá bom? Mas eu queria que você fizesse um print, que não dá tempo de você copiar tudo, né? Fazer um print desse slide, porque aí envolve todo o assunto, a isomeria. Perfeito? Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, meus amigos? Então tá aqui, ó. Isomeria, conceito clássico, ó, compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular, certo? Esse é aqui o organograma. Eu coloquei aqui então agora que nós vamos iniciar a isomeria plana. Nós fizemos o conceito geral e agora vamos aos conceitos específicos. Ó. Primeiro conceito de isomeria, mais uma vez, propriedade em que compostos diferentes são representados pela mesma fórmula molecular. Ó, especialmente a isomeria plana. Ó. É aquela que ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada observando apenas as fórmulas estruturais planas. Se for fórmulas espaciais, não é isomeria plana. Aí nós vamos ver os casos. Olha aí os casos novamente. Ó. A isomeria plana. Nós vamos começar a ver a isomeria plana de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria. São 5 tipos. Aí nós vamos ver em que eles vão diferenciar cada um deles. Tá? E vamos, a princípio, também colocar um exemplo de cada um. E na segunda aula nós vamos fazer questões, tá? Então tá aí. Aí é bom esse slide que ele resume tudo o que eu falei até agora. O conceito de isomeria, o conceito de isomeria plana e a divisão da isomeria plana, tá? Então, dentre os slides que nós já vimos aqui até agora, esse é o mais importante. Por isso eu queria muito que vocês fizessem um print aí desse slide, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí na tela.
Ok, meus amigos, então vamos lá. Aqui está o conceito de isomeria, né, o conceito de isomeria plana e a divisão da isomeria. Pois muito bem, nós estamos agora habilitados para acontecer aqui a divisão. Então, olha aí, ó, vamos pegar o primeiro caso. O primeiro caso que é o caso de isomeria plana de cadeia. Como o próprio nome está dizendo, ó, isomeria plana de cadeia, certo? Isomeria plana de cadeia. Já está dizendo, vai diferenciar na cadeia carbônica, ó, também chamada de isomeria de núcleo. É aquela em que os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, o primeiro exemplo aqui, ó. Ó, C4H10, C4H10, certo? Então aqui você tem a primeira fórmula, ó, tanto essa aqui, vamos colocar aqui, ó. Aqui é C4H10, ó. Pode contar que tem 4 hidrogênios, aliás, 4 carbonos e 10 hidrogênios. Essa outra também. Então, só o fato dessas duas substâncias terem a mesma fórmula molecular, C4H10, elas já são isômeros. Estão diferenciando aonde? Em qual, em qual caso está diferenciando? Na cadeia, pessoal. A primeira cadeia é normal, ó, tá em linha reta, ó, enquanto que a outra é ramificada. Então, se um é normal e a outra é ramificada, a isomeria é de cadeia. Mas só é possível dizer que são isômeros porque tem a mesma fórmula molecular. Da mesma forma, o segundo exemplo, a fórmula agora é C5H10. Você pode contar aqui que nessa primeira fórmula tem 5 carbonos e 10 hidrogênios, certo? Aqui também, ó, tem 5 carbonos e 10 hidrogênios, mas são compostos diferentes, né? Aqui é o penteno e o outro é o ciclopentano, compostos diferentes. Mas o que é que há de comum entre eles? A mesma fórmula molecular. Então são isômeros. De quê? De cadeia. Por quê, professor? Porque uma cadeia é aberta e a outra cadeia é fechada. Então, cadeia aberta, a outra é fechada. Portanto, você tem aí justamente a isomeria plana de cadeia. É o primeiro caso, isomeria plana de cadeia ou núcleo. Tudo bem? Vamos colocar então um minutinho aí na tela, por favor. Pode? Ok, meus amigos, vamos lá então. Estamos aqui mostrando, portanto, a isomeria plana de cadeia. Vamos lá agora aqui, ó. Mais um exemplo de isomeria agora de cadeia, né? Cadeia, olha só. Os isômeros pertencem à mesma função orgânica, todos eles são hidrocarbonetos, ó. Mas as cadeias carbônicas são diferentes. Mais uma vez aqui, ó. A primeira, a cadeia aqui é aberta e a outra é fechada, certo? Ok? Mas a fórmula é a mesma. Se você pegar, vai dar C3H6, tá? A fórmula molecular, ela é a mesma. Sem sombra de dúvida, você vai pegar aqui, ó, C3H6. Compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular.
Essa outra aqui também, ó, a diferença está na cadeia, ó. Uma é normal e a outra é ramificada. Aqui a fórmula também é a mesma, pessoal. Se você contar aí, você vai ter C4H10, certo? Então, o que vale é ter a mesma fórmula molecular, mas as cadeias carbônicas diferentes. Cadeias carbônicas diferentes. Perfeito? É o exemplo clássico de isomeria plana de cadeia. É o primeiro caso de isomeria, tá? Isomeria plana de cadeia. Então, você vê que a diferença está no próprio nome, ó, isomeria plana de cadeia. A diferença está na cadeia carbônica. Vamos ver agora o outro caso, ó. Agora é isomeria plana de posição. Isomeria plana de posição, ó. Já está dizendo, vai mudar a posição de alguma coisa, ó. Então, é aquela que ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem na posição do grupo funcional, ou de dupla ou tripla ligação. Vamos lá? Ó. Olha o exemplo ali, pessoal. Tá? O que é que está mudando no primeiro exemplo? É a posição da hidroxila. Nós temos hidroxila na posição 1 e hidroxila na posição 2, ó, no primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos a mudança na posição da dupla ligação. Ó. Observe a dupla ligação que está sendo mudada ali. Então, ou muda o grupo funcional ou muda a insaturação. Então, mesma função orgânica, se você calcular primeiro, ó, é C3H8O, a outra é C4H8. Então, a condição básica foi aceita. Eles têm a mesma forma molecular e estão diferenciando na posição de um grupo funcional, no caso da hidroxila, ou de uma ligação dupla, no caso aí do segundo exemplo, tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Isomeria plana de posição, tá? Então tá aqui, ó. No primeiro caso, ó, a fórmula é a mesma, ó, C3H8O. Aqui está mudando a posição da hidroxila. A hidroxila aqui está na posição 1 e aqui está na posição 2, ó. Vou até colocar aqui. Aqui é 1, 2, 3, ó. E aqui é 1, 2, 3. Observe que aqui, a primeiro caso, a hidroxila está na posição 1 e a outra na posição 2. Então, isomeria plana de posição. No segundo exemplo, o que está mudando é a posição da dupla. Aqui a dupla está na posição 1 e aqui na posição 2. Ó. Então mudou a posição. Então, mas as funções orgânicas são as mesmas. Né? É o segundo caso de isomeria. Mais um caso aqui, mais exemplo de isomeria plana. Olha aí. Os isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia e pertencem à mesma função, mas a diferença está na posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou ramificação. Pode ver aqui, o primeiro caso está mudando a posição do radical aqui, ó. Mudou. Observe, aqui está na posição 2, ó, e aqui na posição 3. 2 metil, aqui é 3 metil. Então mudou a posição. No segundo exemplo, mudou a posição da dupla. Ela está no carbono 2, aí 2 e o 3 escolha sempre o menor número. E aqui está entre 1 e o 2, ó.
Então está mudando a posição da dupla, tá? E os dois apresentam a mesma fórmula, né? Você tem aqui a fórmula C5H10, tá bom? Então você tem aí a mesma fórmula molecular, mas mudança na posição de uma insaturação, grupo funcional ou radical. Beleza, aqui é só para confirmar o que a gente falou. E aí nós colocamos um primeiro exemplo, um exemplo de classe mesmo, para a gente fazer aqui, ó. Os compostos representados pelas estruturas a seguir. Você tem dois compostos, né? Ele pergunta, são quimicamente diferentes? São isômeros funcionais, cadeia, posição ou compensação? Essa eu vou responder, tá? Olha, quimicamente diferentes, certo? Eles não são porque pertencem à mesma função orgânica. A função orgânica é a mesma, tá? Ele tem propriedades físicas diferentes, né? O ponto de fusão, o ponto de ebulição. Mas o que eles são aqui, pessoal, olha só. No primeiro caso, ó, os dois grupos funcionais estão na posição 1, 2. No segundo caso, está na posição 1, 2, 3, 4, ó, 1, 4. Então, o que está mudando aqui, ó? Está mudando a posição dos substituintes aí. Então, mudou a posição. Então, é isômeros de posição. Mesma fórmula molecular, mas posições diferentes. Tá? Pode observar bem, ó. Um 2 e um 4. Então, mudou a posição dos grupos funcionais. A isomeria só pode ser de posição. Muito bem. Nós vamos para o terceiro caso de isomeria plana. Tá? Depois vamos fazer muitas questões. Agora nós temos a isomeria plana de função, tá? Também chamada de funcional. Ó. É aquela quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. As funções são diferentes, mas a forma molecular é a mesma. Olha o primeiro exemplo, álcool e éter. São funções diferentes. Nós vimos esses grupos funcionais, já estudamos. Mas pode ver ali que aquele álcool tem 2 carbonos, o éter também. Ó. Tem 6 hidrogênio e um oxigênio. Então são isômeros planos. De quê? De função, porque as funções orgânicas são diferentes. No segundo exemplo, nós temos 3 estruturas ali, ó. Um álcool, um éter e um fenol. São 3 compostos diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular, C7H8O. Tá? Então, compostos de funções diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Então, vamos colocar um minutinho aí, por favor, para você fazer um print aí. Ok, meus amigos? Então tá aqui, ó. Olha aqui, a função diferente, ó. Um é álcool e o outro é éter. Então, funções diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma, ó. Por isso que são isômeros. Aqui você tem um álcool, um éter e um fenol. Funções diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma. Então são isômeros de função. Temos mais exemplos, olha aí, ó. Aldeído dá certo com cetona. Tá aqui um aldeído, ó. C dupla OH é um aldeído, ó. E cetona,
C-O em carbono secundário. Pode ver que qualquer um dos dois, a fórmula é a mesma. C3H6O. Funções orgânicas diferentes, tá? Mas representado pela mesma forma molecular. Outro exemplo, ó. Aqui nós temos um ácido carboxílico, ó, que é o C-OH, é um ácido carboxílico, e eu estou comparando com o éster, outra função orgânica, tá? Então, veja que a fórmula molecular é a mesma. O ácido, a fórmula é C3H6O, o éster também. Então, compostos diferentes, mas representados pela mesma forma molecular. Então, diferenciando aonde? Na função orgânica. Função orgânica diferente. Perfeito? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Ah, nós temos aqui mais exemplo, pessoal. Olha, aqui eu coloquei as três duplas mais famosas da isomeria de função. Ó. Os isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Isomeria, por exemplo, ó, se ele te der éter, dá certo com álcool, tá ali, ó. Se você pegar um éter com 10 carbonos e um álcool com 10 carbonos, eles vão ser isômeros. A outra, ó, cetona, dá certo com aldeído. Se ele me der uma cetona e quiser um isômero funcional, eu vou procurar um aldeído. E o terceiro exemplo, ácido carboxílico, dá certo com éster, certo? Se ele me der um ácido, eu vou procurar um éster, certo? Então, éter dá certo com álcool, cetona dá certo com aldeído e ácido carboxílico com éster. Qualquer um desses pares aqui vão ser isômeros, pessoal, porque eles apresentam a mesma fórmula molecular. A diferença está na função orgânica. Na função orgânica. Muito bem. Então, vamos fazer vários exemplos, viu? Mais um caso aqui de isomeria de função. Olha aqui, ó. Aqui, ó, a fórmula. Opa, vamos colocar aqui, ó. C3H6O. Tanto para esse ácido quanto para o éster. Tá? Ácido dá certo com éster. Você pode contar que tanto o ácido tem 3 carbonos, tem 6 hidrogênio e 2 oxigênio. Então são fórmulas, são funções orgânicas diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Muito bem. E aqui nós temos um exemplo, pessoal, para a gente fazer um exemplo de classe aí, ó. E aqui nós temos, a respeito dos compostos, pode-se dizer que você tem o composto 1 e o composto 2. O que é que nós podemos afirmar sobre este composto? Eu vou colocar um minutinho para ver se sai a resposta aqui, tá bom? Um minuto aí na tela para que você possa tentar fazer. Vamos lá. Ok, meus amigos, vamos lá então. Vamos responder a questão. Olha só, você tem dois compostos, o composto 1 e o composto 2. Veja que no composto 1, o que está aqui é um ácido. Primeiro, eles são isômeros, né? São isômeros por quê, professor? Porque eles têm a mesma fórmula. Pode colocar aí que ele tem C4H8O2. Pode contar que vai dar essa fórmula. Tá, o que é que está diferenciando aí? A diferença está na
função. Um é éster, esse aqui é um éster, ó, e o primeiro aqui é um ácido carboxílico. Então eles são isômeros o quê, ó? Funcionais, certo? Isômero de função é a mesma coisa funcional. Funções orgânicas diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Muito bem. Olha aí, ó. Eu até coloquei aqui, ó, um é ácido carboxílico e o outro é um éster. Ficou bem legal de você observar com essas duas setinhas aí, ó. Um é ácido e o outro é éster. São isômeros funcionais. Aqui, o que é que está acontecendo aqui, ó? Os compostos representados pelas estruturas a seguir são, primeiro, quimicamente iguais, jamais, pessoal, porque eles são de funções diferentes, ó. Então, o que é que está diferenciando? A fórmula molecular é a mesma. Se você contar aí, vai dar C7, ó, C7H8O. Então, eles são isômeros. Eu coloquei até esse exemplo aqui, agora há pouco. São isômeros. De quê? De função, professor. Por quê? Ó? O primeiro aqui é um fenol. Ó. Aqui você tem hidroxila ligada a carbono aromático, é um fenol. O outro você tem um álcool. Hidroxila em carbono saturado é um álcool. E o outro você tem um éter. Aqui é um éter, pessoal. Oxigênio entre carbono. Então são três funções diferentes, mas representados pela mesma fórmula molecular. Portanto, eles só podem ser isômeros funcionais. Certo? É um exemplo confirmando aí. Bom, e aí nós vamos para os dois casos finais, né? Nós temos aí, por exemplo, a metameria, tá? Também chamada de isomeria de compensação, tá? É aquela em que os isômeros diferem na posição de um heteroátomo. Professor, o que é um heteroátomo? Tá bem aqui, ó. Heteroátomo, pessoal, olha só a setinha aqui, ó. Esse é um heteroátomo. É átomo diferente de carbono, localizado entre carbono. Ó. Esse oxigênio está entre carbono. Portanto, ó, é um átomo diferente de carbono localizado entre carbono, é heteroátomo. Então, se mudou a posição do heteroátomo, então é isomeria chamada metameria ou isomeria de compensação. Então, aí a setinha, né, piscando aí para você, justamente para dizer onde é que está o heteroátomo, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos, está aí. Metameria ou isomeria de compensação. Eu vou colocar um exemplo agora. Olha aí um exemplo, ó. Observe que está mudando a posição do oxigênio e ele é um heteroátomo, ó. Esses dois compostos têm a mesma fórmula, C4H10O, é a mesma função, porque são dois éteres, porque se fosse funções diferentes, seria isômero de função. Então mudou a posição do heteroátomo. Outro exemplo, está mudando aqui, ó, o nitrogênio entre carbono aqui é um heteroátomo. Se está mudando a posição do heteroátomo, a isomeria é chamada metameria ou compensação. E aqui está mudando a posição desse heteroátomo. Observe. Ó. Conclusão: se mudou a posição de um heteroátomo, a isomeria é chamada de metameria
é bom aprender esse sinônimo, também chamado de compensação, a metameria ou isômero de compensação. E nós vamos fazer algumas questões, viu? A segunda aula de hoje. Olha aí, mais um motivo aqui, ó. Um conceito mais especial. Isomeria de compensação, metameria, né? Metameria ou isomeria de compensação ocorre quando os isômeros diferem na posição de um heteroátomo. Novamente aqui, heteroátomo. Olha aqui, ó. Aqui está mudando a posição do oxigênio, que é um heteroátomo. E eles são isômeros. Pode contar que tem a mesma fórmula, C4H10O. E aqui também está mudando a posição de um heteroátomo. Tá? Qualquer átomo diferente de carbono localizado entre carbono é um heteroátomo. Então, se mudar a posição dele, logicamente vai ser metameria, também chamado de compensação. Olha aí, vamos responder essa questão aqui. Vamos lá. Sobre o tema, né? Mas nós teremos mais questões, não se preocupe. Ó. A isomeria plana de isômeros de mesma função orgânica e com cadeia carbônica heterogênea. Certo? Se é heterogênea, a cadeia é porque tem heteroátomo, tá? Com cadeia carbônica heterogênea. Denomina o que, pessoal? Ó, isomeria plana de isômeros de mesma função orgânica, mas com cadeia carbônica heterogênea. Qual vai ser a resposta para essa questão? Falou em cadeia heterogênea, né? E cadeia heterogênea nos remete o quê? A heteroátomo. Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos lá? Olha, se ele falou cadeia heterogênea, está mudando aí a posição, né? A única isomeria que tem cadeia heterogênea é aquela que possui heteroátomo, pessoal. E aqui possui heteroátomo é chamado de metameria. Professor, não tem metameria nas alternativas. Mas metameria, qual é o sinônimo? Metameria ou isomeria de compensação, na letra A, certo? A resposta está aí na letra A. Perfeito, pessoal? Então, nós vimos aqui justamente a isomeria plana, também chamada de metameria ou isomeria de compensação, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar novamente aqui para vocês, ó. Isomeria, compensação, metameria ocorre quando os isômeros diferem na posição de um heteroátomo, certo? Pessoal, seguinte, nós estamos praticamente finalizando aqui a primeira aula, mas está faltando um caso ainda, né? São 5 tipos. Nós vimos isomeria plana de cadeia, posição, função e metameria. Está faltando a tautomeria. Então, a gente termina a tautomeria e já vamos direto para fazer questões, ok? Então, nós vamos fazer aí uma transição bem rápida, uns 3 minutinhos, mas nós voltaremos para fazer esta complementação teórica e, sobretudo, fazer questões, né? A gente só aprende isomeria resolvendo questões, pessoal. Então, serão basicamente 90% da segunda aula nossa vai ser com resolução de questões. E vou deixar também um exercício de classe para vocês, tá bom? Vamos fazer essa transição rápida aí, então? Vamos lá.